A gente sabe que nos últimos dias essas tragédias causadas aí por deslizamentos de terra provocaram morte de pessoas na capital. Ontem a gente teve duas pessoas da mesma família que infelizmente morreram, avó e neta, e isso muito por conta da ocupação desordenada, né? Exatamente, a chuva conta muito também, mas a gente tem a ocupação desordenada, é apontada aí por especialistas como uma das causas maiores desses desastres. E olha, uma pesquisa do IBGE põe Salvador em primeiro lugar no Brasil em número de pessoas vivendo em áreas de risco, de desabamento e de alagamento também. Vamos acompanhar na reportagem. Na capital, com mais de 2.600.000 habitantes, 45,5% da população, ou seja, mais de 1.200.000 pessoas, vivem em áreas de risco. Segundo o IBGE, Salvador é a cidade do país que tem o maior número de moradores vivendo nesta situação, em áreas que ameaçam desabar ou alagar. Já segundo a Codesal, hoje Salvador tem 400 áreas de risco e nestas áreas são mais de 1.000 pontos de perigo. A situação da capital tem sido determinante para manter a Bahia no topo da lista dos estados do Nordeste com mais áreas de risco. O estado é o terceiro no ranking nacional de enfrentamento do problema. São dados assustadores, né? Alarmantes, especialmente quando a gente percebe um dia como hoje que está chovendo tanto, mais volume de chuva ainda. E a gente queria agora reforçar os riscos de terrenos encharcados e também de plantas que estão nesses locais e que podem acabar deixando o solo ainda mais encharcado e trazendo ainda mais risco de deslizamentos. Isso, por isso a gente fala agora ao vivo com o geotécnico Luiz Edmundo Campos. Oi, Luiz Edmundo, bom dia. Tá escutando a gente bem? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, nessa situação difícil que a gente está passando, né, na nossa cidade com as chuvas. Exatamente, infelizmente mesmo. Eu quero já pedir para que o senhor comece explicando aos moradores de encostas o perigo real dessas áreas desmoronarem, né, dessas terras desmoronarem, já que a gente tem chuva durante vários dias seguidos aqui em Salvador. Thaí, que é importante até, essas chuvas agora contínuas, né, que nós estamos entrando num período chuvoso, são mais perigosas e chuvas menos intensas podem criar deslizamentos, já que o solo está saturado. Quando tem aquelas chuvas muito fortes inicialmente, quando o solo está ainda seco, a gente tem muito mais problemas de alagamento. A água não dá tempo de penetrar no terreno e aí ela começa a fluir, né, superficialmente alagando. Nesse momento agora, a gente está vendo chuvas que geralmente elas ficam também fortes e durante todo o dia vai provocando a infiltração de água no terreno. Então a gente começa a ter problemas de alerta, não só chovendo. É interessante que se amanhã abrir sol, a água continua penetrando e as pessoas devem aguardar para poder voltar às suas casas, aquelas que tiveram que sair de casa, né? A gente recomenda em torno de 4 até a passagem da chuva que as pessoas possam voltar. Professor, então, eu queria só fazer um comentário aí em cima da sua fala. A gente tem previsão de chuva até sábado aqui em Salvador, mesmo que nos próximos dias abra o sol, ainda não é aconselhável voltar para casa, porque o solo está encharcado até as últimas camadas. Isso, tá aí que eu queria agora perguntar ao professor. A gente acompanhou ontem durante todo o dia essa situação, especialmente no bairro de Águas Claras, e a gente percebeu que pelo menos lá no local tinha muita plantação de bananeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a situação dessas plantas, dessas árvores que são plantadas às vezes na tentativa de tentar frear, mas na verdade elas acabam aumentando ainda mais o risco do solo ficar encharcado. Camila, eu acho que a população planta bananeira para ter uma alimentação melhor, né, uma alimentação barata, rápida naquele local, porque a bananeira é totalmente inadequada para plantio em encostas. Se a gente for olhar como funciona a bananeira, ela tem as folhas largas que captam a água e joga para um tronco muito poroso. Esse tronco poroso leva para a raiz, que é um bulbo, como se fosse uma cebola, que funciona como se fosse funis jogando água no solo. Tudo que a gente quer nesse momento é que a água não penetre no solo. E as bananeiras facilitam a penetração de água no solo porque ela gosta de água, né? Então é uma coisa que deveria ser evitada, o plantio de bananeira, né? Mesmo pela questão de alimentação que a população deseja, mas não é conveniente para a encosta. Professor Luiz Edmundo, eu falei no começo do Jornal da Manhã que eu faço a previsão do tempo há 4 anos e acompanhei 2 grandes tragédias relacionadas aí a deslizamento de terra. Em 2015, a gente teve ali
Bom Joá, né, na comunidade do Marotinho, 15 pessoas morreram. Em 2018 foi em Pituaçu, 4 pessoas de uma mesma família morreram. A gente sabe que a chuva é um agravante, mas existe essa questão da ocupação desordenada do solo. Salvador tem um relevo de muitas ladeiras. Queria que o senhor falasse um pouco desse risco de construir tantas casas perto umas das outras em regiões enladeiradas. Thaí, isso é uma coisa interessante, porque se você for olhar até a história de deslizamento em Salvador, antigamente a gente tinha deslizamento na região da falha da cidade, aí onde divide aí a cidade alta com a cidade baixa, né, que começa ali no Porto da Barra e se estende até lá para o subúrbio. E hoje o que a gente observa é que a maioria dos escorregamentos está no centro, que a gente chama no miolo, ali perto entre a Paralela e a rodovia 324. E o terreno de Salvador não é um terreno ruim, como as pessoas colocam, é um terreno relativamente bom. Agora, a forma de ocupação é que o prejudica. As pessoas começam a cortar as encostas e lançam aquela terra solta na parte de baixo. Então, muitas vezes o que cai, né, é esse material solto. Eu estive olhando aí as imagens que a Adriana estava fazendo de ontem, você vê muito material solto no local, um material que provavelmente foi escavado para implementar a casa de cima, que joga nas encostas, e nesse período esse material acaba caindo nas edificações que estão na parte de baixo, né? Então, o que a gente observa, infelizmente, é que a gente está com a situação de encostas, de risco de deslizamento, não pela natureza do terreno, e sim por falta de opção. Não tem terreno, então elas vêm para a cidade e ficam ocupando esse lugar, mesmo sabendo que tem risco, ocupam aquela área porque não tem outra área para que eles possam ocupar. E aí eu queria também destacar uma coisa, Thaí, que é interessante. Ontem eu tenho ajudado aí com a Codesal, com esse plano de evacuação, plano de contingenciamento, e a gente observa que essas sirenes foram colocadas não que vão cair imediatamente, é assim que está próximo a ter um problema, e o principal é preservar vidas. Então eu faço um pedido aí à população que mora na área de risco, que quando a sirene tocar, um trabalho muito bonito que a Codesal vem fazendo aí, liderado pelo Sóstenes, né? Que saia de casa, não imagine que não vai acontecer nada com você. Como vocês mesmos colocaram, né? É que o mais importante é preservar a vida. O patrimônio a gente pode refazer. A vida, infelizmente, a gente não tem condições de voltar, né? Verdade, a gente recupera depois o que foi perdido, a vida que não volta. Professor Luiz Edmundo, queria agora destacar com relação a canaletas, às vezes, de água de chuva. Muitas vezes a gente percebe nesses locais de área de risco diversas tubulações, canaletas que às vezes são colocadas bem em cima das barreiras. Isso é um risco muito grande para quem mora nessas regiões. Isso, Camila. O pior, se você for observar andando na região de Vales aqui, a maioria das edificações tem um tubo branco jogando a água para a encosta, um tubo branco das drenagens das águas de chuva, jogando diretamente nas encostas. Infelizmente, a gente não tem em todos esses lugares uma coleta de águas pluviais, aí a população começa a jogar diretamente nas encostas. E pior ainda, muitas vezes eles entroncam na tubulação de esgoto, que não suporta. Então é comum a gente observar no período de chuva que a gente chama de PV, um poço de visita, jorrando, parecendo um chafariz, jorrando água que não seria de esgoto, seria então de água de chuva. E essa quantidade grande de água num pouco período leva a quebrar aquela tubulação. Então é um problema sério, a população não deveria jogar água nem diretamente nas encostas, nem tampouco na rede de esgoto, né? Deveria procurar uma rede de águas pluviais para que possa direcionar de forma segura aquelas águas sem criar danos para as edificações tão próximas. Professor Luiz Edmundo, ontem o senhor acompanhou a nossa cobertura no Bahia Meio Dia, a gente até conversou por telefone na hora, a Adriana Oliveira está lá desde o início e ela também vai participar aqui dessa nossa conversa, ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Adriana. Oi, Thaíque, Camila, professor Luiz Edmundo, bom dia, professor. Eu estou chegando aqui na laje de uma casa que fica do lado oposto de onde nós estávamos agora há pouco. Eu primeiro vou situar para você aí de casa, professor, para entender o ponto onde nós estamos. Aqui é uma área bem alta, então a gente tem a visão da via regional, que é a principal via aqui que liga Cajazeiras, Águas Claras, Valéria, e do outro lado fica o bairro de Castelo Branco. Voltando aqui para a nossa região, a gente vê que aqui embaixo, total falta de infraestrutura. Muitas casas, a gente vê que é todo no improviso. E as casas aqui sempre colada na encosta. E numa encosta sem a estrutura adequada que tenha a segurança que eles precisam e merecem. Aqui, a laje que nós estamos, é na casa do seu Osvaldo, que está aqui. Ele
tempo todo, óbvio, ele parece não acreditar, o olhar perdido, ele acompanha desde que acordou, fica aqui. Esse é o local, quer encontrar o seu Oswaldo, é aqui na laje de casa. Mas pedindo licença antes de conversar com ele, professor, a minha questão é o seguinte, meio perdido, parece que está misturado aqui a vegetação, a terra. Olha aqui, o que a gente dá para encontrar? Uma tubulação. Me chamou a atenção que, olha só, a água correndo aqui, tá vendo? Então, são essas estruturas improvisadas e necessárias para esses moradores, né, que acabam somando o perigo. Aqui ao lado, bananeiras, muitas bananeiras. Professor, como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, muito ruim, né? Você vê aí a situação bastante precária que a população está utilizando uma área que a princípio não deveria ser utilizada. Essa questão da tubulação que você colocou, Adriana, é muito perigoso, porque muitas vezes o pessoal faz o que a gente chama de gato, faz uma tubulação, corta a tubulação principal de águas e acaba não tendo um cuidado muito grande. Então, visitando essas regiões de encostos, o que a gente observa é muito vazamento, as tubulações sem proteção, então a pessoa quebra passando por cima dela, e vai umedecendo até no período de não chuva, né? Então, quando vem a chuva, ele acelera o processo. E as bananeiras foi colocado anteriormente, é muito ruim. A bananeira é tudo de ruim que a gente poderia ter para a parte de encostas. Talvez para a alimentação ela tenha uma parte boa de dar uma alimentação, para levar potássio também para a população, mas do ponto de vista de encostas, a mesma coisa dos sumidouros, né? Pessoas fazem aquelas fossas e colocam água para penetrar no terreno, não é conveniente colocar na região de encostas, porque o que a encosta precisa é uma proteção para que a água não infiltre. Professor, queria destacar agora, a gente sabe que um problema muito grande nessas comunidades é com relação à coleta de lixo. Muitas vezes não há coleta de lixo nesses locais e as pessoas acabam jogando o lixo de qualquer forma, descartando inclusive nas encostas. O risco muito grande, inclusive isso também para que possa ceder o terreno, né? Com certeza, Camila. Agora, eu tenho visto, eu tinha também muito essa impressão, viu, Camila? Mas outro dia, visitando numa reunião que nós tivemos na Codesal, fiz essa observação e fui chamado pela Limpurb, que muitas vezes a coleta de lixo nessa região é até mais intensa do que nas regiões nobres. A região nobre geralmente é um dia sim, um dia não, e muitas vezes nesses locais são todos os dias que são coletados, às vezes 2 vezes por dia. Então, há nas regiões nobres. A região nobre geralmente é um dia sim, um dia não, e muitas vezes nesses locais são todos os dias que são coletados, às vezes 2 vezes por dia. Então, há necessidade que as pessoas também peguem o lixo e guardem o lixo para colocar numa caixa, que geralmente fica na parte superior ou inferior da via, onde tem a via principal, que não joga nas encostas diretamente. O lixo, ele aumenta o peso e retém a umidade e faz com que essa água saia depois com o tempo e vá prejudicando, né? Então, é muito importante que tenha essa coleta também, que também a prefeitura faça o serviço dela de coleta de lixo, mas a população também precisa ajudar, e também não colocando o lixo no chão. Geralmente, lá no Barro Branco, quando a gente foi fazer um trabalho há um tempo atrás, a líder comunitária sugeriu o pessoal para colocar num gancho, porque se botasse no chão, o gato, o cachorro poderia rasgar e ficaria mais difícil. Então, ela sugeria que o pessoal botasse num gancho fora e, quando saísse de casa, levasse para colocar numa caixa coletora. Professor, eu sei que o senhor é aposentado da UFBA, já fez diversas experiências em sala de aula. Sei também que o solo aqui de Salvador é argiloso e que quando ele entra em contato com água durante muito tempo, sabe aquela pastilha de vitamina C, ele vai se desfazendo daquele jeito ali. Eu queria saber assim, o pessoal que estava morando lá na região de Águas Claras, eram 4 pessoas, esse solo, antes de desmoronar, de acontecer essa erosão, dá algum sinal? As pessoas podem ficar atentas a algum barulho, a alguma fissura para saírem de casa? Eu sei que muita gente às vezes não tem para onde ir, que fica em casa realmente por necessidade, mas existe algum sinal antes de acontecer essas tragédias que a população possa ficar atenta? Tá aí que nesse caso aí, que dá para observar que o material é solto, ele abre trincas, começa a abrir trincas num período, mas a vegetação alta começa a ficar difícil de você observar. Então, é interessante que as pessoas vejam em casa, se começar a aparecer uma trinca, principalmente nos cantos de janela, de porta,
ela deveria acionar imediatamente a Defesa Civil para que a Defesa Civil faça uma avaliação. Né? Nesse período muito de chuva intensa, tem uma dificuldade que muitas vezes é água represada, como se fosse uma barragem. Na hora que isso rompe, ela desce de vez, aí não dá tempo de avisar, porque as pessoas também estão em casa e às vezes é difícil você ouvir um barulhozinho de uma movimentação comparado com a chuva intensa batendo no telhado. Isso acaba depois dificultando você estar escutando um alerta. Professor Luiz Edmundo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Informações importantes num momento tão difícil, né? Uma sexta-feira tão triste como essa. Obrigada. Se cuida, viu? Você, sua família, o senhor, sua família, todo mundo aí. Obrigada, professor. Obrigado a vocês e eu queria deixar aqui meu pesar à família das duas Marias que faleceram ontem, né? Também junto com a Codesal, que eu sei como eles trabalham, e essa morte há mais de 5 anos que a gente não tinha. 2015 foi o último período que nós tivemos morte lá em Barro Brenes, da Codesal, para que não fiquem no local, para que a gente não venha aumentar esse número, né? Bom dia a vocês e muito obrigado aí, e estou à disposição.